E o que acontece nisso tudo? Acontece que o planejamento ele fica mais complexo. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não quero te desestimular. Eu quero te alertar. Eu quero te trazer informação. Eu quero te trazer consciência. Eu quero que você entenda que existem regras que você pode cumprir. Só que é muito mais difícil você fazer isso sozinho agora. Por que é muito mais difícil? Porque às vezes uma regra que existe hoje, ela deixa de existir amanhã. Uma solução que você achava interessante para sua história, para sua família, ela pode deixar de ser interessante porque simplesmente ela foi mudada da noite para o dia. Então, fazer um processo imigratório sem ter um respaldo jurídico é loucura, se você me permite dizer. É um risco muito grande, porque isso muda o tempo inteiro. E em 2026 promete mudar. E eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro ainda. Você vai assistir, de repente, esse vídeo aqui no meio do ano, no fim do ano, ano que vem, não sei. E você vai falar assim, puxa vida, verdade você falou, hein? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estou nesse mercado desde 2018, acompanhando a questão referente à imigração. Comecei em 2018 com imigração para o Canadá. Migração para o Canadá, ela basicamente, 18, 19, basicamente, ela é ligada a estudos, ou seja, a pessoa vai fazer um college, vai fazer um curso tecnólogo e tal, normalmente é estudo ou trabalhador qualificado. Esse normalmente é o caminho para o Canadá, historicamente. Quando a gente olha para a Europa, nós temos outras legislações muito interessantes para cidadania. Por quê? A Europa teve uma vasta imigração e, naturalmente, os europeus tiveram filhos, tiveram netos e assim sucessivamente. Então, existe todo um caminho para que essas pessoas possam viver ou obter a cidadania, né, pelo fato de serem descendentes, né, de terem o vínculo sanguíneo. Então, essa é uma porta espetacular para muita gente, que muita gente nem sabe que tem direito, muita gente nem sabe que tem essa possibilidade. E a partir de 2020, aí já mudando um pouquinho, eu já comecei a olhar diferente para a Europa. Hoje o nosso olhar principal é para a Europa. Só que eu não posso dizer para você que amanhã ou depois de amanhã o olhar se volte para outros países da América do Sul. Por quê? Qual será a nova Venezuela? Quem sabe dizer isso? Uma nova Venezuela com um olhar diferente dos Estados Unidos. A quantidade de investimento que vai acontecer naquele país. Amanhã a gente pode estar falando aqui de brasileiros saindo do Brasil para morar na Venezuela, porque isso já aconteceu no passado. A Venezuela era conhecida como a Arábia, a Arábia Saudita das Américas. Era um país muito próspero e entrou numa sequência de governos ruins, para dizer no mínimo, e levou a Venezuela ao desastre econômico e social das últimas décadas. Então, perceba, o jogo, entenda, a vida, ela muda o tempo inteiro. Ela muda, o cenário político muda o tempo inteiro. Então, às vezes, boas oportunidades que existiam há 20 anos atrás, hoje já não são mais. Já estão saturados. E podem surgir novas opções. O fato é, quem deseja sair do seu país de origem, ele vai sair. Quem não tem mais prazer de estar onde está, vai se mudar. Então é importante que você esteja com seus olhos abertos. Eu vou dar um exemplo. Na década de 90, 2000, início dos anos 2000, mais início dos anos 2000, era muito comum as pessoas buscarem intercâmbio estudantil para aprender inglês, desenvolver no inglês, para ir para a Irlanda. Ainda hoje existe, tá, pessoal? Não estou diminuindo a importância da Irlanda nesse contexto, não, principalmente jovens brasileiros. A Irlanda era o lugar. Até que começou a surgir a Austrália.
pessoas começaram a pensar na Austrália. Alguns um pouco menos, Nova Zelândia. Se eu disser para você que hoje se fala muito mais de Malta, talvez você nunca tenha ouvido falar nesse país, Malta, do que na Irlanda. Porque o custo de vida da Irlanda disparou. Aumentou muito o custo de arrendamento, de aluguel. A diferença real-euro disparou. Não que em Malta você não vá também ter a dificuldade da moeda, aquela coisa toda, vai acontecer. Só que eu quero dizer o seguinte, a Irlanda é mais frio, mais chuvoso, Malta é no Mediterrâneo. É mais agradável, mais amena a temperatura. O custo de arrendamento, de aluguel é mais barato. Então, observe, oportunidade tem. Só que, o que acontece? Se você conversar com alguém que fez esse projeto na década de 2000, dos anos 2000, no início dos anos 2000, ele vai te dar uma solução, uma estratégia, que necessariamente não vai ser a melhor para agora. Fábio, então como que eu vou saber? Você precisa conversar com quem trabalha com isso, com quem vive disso, quem pensa nisso 24 horas, quem faz isso o tempo inteiro. Porque senão você corre risco de tomar uma decisão errada. Eu me lembro que essa talvez seja uma das maiores arrependimentos da minha vida. Minha mãe, né, professora, meu pai professor, sempre prezaram muito pela nossa educação. E minha mãe sempre falou, meu filho, vai fazer inglês, eu pago para você, eu me aperto para poder pagar para você aprender. Eu, não, mãe, não quero, não quero. E eu acabei fazendo aula de espanhol, né? Hoje eu me viro muito bem quando vou à Espanha, né? Me viro muito, muito bem, e isso foi um incentivo da minha mãe. Cheguei a concluir o curso e tal. Só que me faz uma falta o inglês. Naquela época, o auge era a Irlanda. O auge. Os meus amigos, alguns, não, vou fazer um intercâmbio e tal, e eu nem aí para isso, que bobo que eu fui, né? E então, assim, observem. Agora é uma outra realidade. Agora é uma outra saída. É uma outra forma. Tanto é que eu sinto essa carência, essa falta, né, do inglês, que a oportunidade que eu tive aqui em Portugal, eu coloquei meus filhos numa escola que ensina em inglês, né? Para que eles pudessem falar e, né, já falam bastante coisa, os dois. O maior, mais ainda. Pequenininho, né, naturalmente, está sendo alfabetizado em inglês também. Então, olha a oportunidade que eu tenho. Isso, vivendo em Portugal. Eu ainda sonho em viver uns 3 anos, pelo menos, num país que fala inglês para que eu possa consolidar o idioma, né? Espero que eu possa realizar isso um dia. Mas, observe. A vida vai mudando, os ciclos vão mudando, as oportunidades vão mudando. Mas como que você vai estar atento a isso? Estando protegido, assessorado por alguém que sabe de como o jogo acontece. Por isso que eu faço questão de sempre trazer informações para você aqui que vão além das leis especificamente. Eu quero mostrar para você o ambiente, o entorno, o que pode fazer com que as coisas mudem.